E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. O tema da aula de hoje é conflito de interesses e formas de resolução desses conflitos. Bom, a gente já viu que a vida ela é movida por interesses. O interesse ele se dá quando alguém tem um desejo, alguém tem uma necessidade, alguém quer algo. E esse algo a gente chamou de bem. Pode ser um bem material que eu pego, que eu uso, ou um bem imaterial que eu sinto, como por exemplo saúde, honra e outras coisas. Bom, para todos esses bens a gente dá um valor. Esse valor, pessoal, ele é quantificado não só em formas financeiras e econômicas. Esse valor ele é quantificado em outros sentimentos, outras ligações que a gente faz em relação a esses interesses. Então, esse trinômio interesse, bem e valor caracteriza as nossas necessidades e os nossos desejos na vida. Porém, como a gente vive em sociedade, e essa é a nossa condição, é a natureza humana viver em sociedade, naturalmente também esses interesses em alguns momentos se chocam com interesses de outras pessoas. E nesse choque de interesses, a gente chama no direito de conflito de interesses. Porém, o Estado deseja que a gente viva bem em sociedade. O Estado deseja que haja harmonia, que haja a paz social. Então, havendo essa paz social, o Estado então criou formas de resolução dos conflitos. E é isso que a gente vai ver aqui nessa aula. A primeira forma de resolução dos conflitos é a autotutela. A autotutela é quando aquelas pessoas que têm interesse, elas resolvem esses conflitos com as próprias mãos, com os seus próprios meios, ou seja, algo que hoje no Brasil é proibido. Não é possível fazer justiça com as próprias mãos. Mas a gente sabe que no direito tudo tem exceção e existem exceções para a autotutela. Uma das exceções à autotutela é a legítima defesa. A legítima defesa é caracterizada como revide proporcional. A legítima defesa é quando alguém vem me atacar, alguém tem o interesse de me atacar e eu devolvo com um revide proporcional. Eu brinco muito nas aulas que se alguém vem com um canivetinho suíço mini me atacar e eu só tenho uma bazuca e atiro com essa bazuca na pessoa, não houve um revide proporcional. Provavelmente eu vou ser julgado e nesse julgamento vai se verificar os fatos, as situações para ver se foi caracterizada a legítima defesa ou não. Certo? Então a legítima defesa é uma exceção à autotutela e nessa exceção é quando eu posso fazer justiça com as próprias mãos, eu posso resolver os conflitos com as próprias mãos. Lembrando, pessoal, que conflito ele tem duas características, dois elementos. O primeiro é a pretensão de um e o segundo é a resistência de outro. Um pretende, o outro resiste. Quando há uma batida de trânsito, um tem uma pretensão de ter o seu carro consertado, o outro tem uma resistência de achar que ele não é o culpado, por exemplo, e não querer arrumar o carro. Ou ele tem uma resistência de saber que ele errou mesmo, que ele tem que arrumar o carro, mas a resistência dele é não ter dinheiro para arrumar esse carro. Aí está instalado conflitos de interesse. O direito chamou isso de lide. Lide é o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Veja que aí nós temos os três elementos: conflito de interesses, pretensão e resistência. Então, o que é lide? Conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Pessoal, da palavra lide, que é originária da palavra latina litis, veio litígio.
Sempre que eu falo que algo é litigioso, algo é conflituoso. Tem contenda, tem briga, tem conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Voltando à nossa aula, então, uma das formas de resolução dos conflitos é a autotutela, e eu estou falando com vocês das exceções. A primeira exceção, legítima defesa. A segunda exceção é o estado de necessidade. O estado de necessidade é quando tem alguma situação e eu, para me proteger, acabo ferindo, acabo lesando, acabo causando um dano em um terceiro. O estado de necessidade, então, é um exemplo. Se eu estiver dirigindo um carro e eu vejo que eu vou ter um acidente, que alguém vai bater em mim, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou instintivamente tentar evitar esse acidente. E tentando evitar esse acidente, eu vou tentar tirar o carro da forma que puder. E muitas vezes o meu olhar instintivo, volto a dizer, vai ser um olhar para me proteger. E de alguma forma eu posso causar um dano em alguém que esteja junto comigo no carro, ou alguém inclusive que esteja andando na rua e causando esse dano. Não é que eu queria causar esse dano, mas acabei causando por conta de um estado de necessidade para proteger a mim mesmo. O terceiro estado excepcional de autotutela é o estrito cumprimento do dever legal. Quando eu tenho estrito cumprimento do dever legal, é quando eu exerço alguma função e, em razão dessa função, eu tenho que usar das minhas próprias forças para poder resolver situações conflituosas. Se eu sou um policial, a minha pretensão, enquanto policial, é manter a ordem pública, é trazer orientações, trazer conceitos para que a sociedade continue vivendo bem ou para evitar problemas que já foram causados. Muitas vezes, esse policial tem que usar da força num revide para que ele possa, então, atuar. Um bombeiro, por exemplo, quando tem um acidente, ele precisa, por exemplo, de estragar um carro, danificar um carro com aqueles alicates hidráulicos para abrir um carro, ou estourar uma porta para adentrar uma casa que está pegando fogo. E isso, então, são características de estrito cumprimento do dever legal, casos excepcionais à autotutela. Bom, a segunda forma de resolução dos conflitos é a autocomposição. A autocomposição, pessoal, é uma forma em que as próprias partes envolvidas, aquela que tem uma pretensão e aquela que tem uma resistência, resolvem por si mesmo o conflito. Quando existe, então, essa resolução dos conflitos pela autocomposição, eles entram, na verdade, num acordo. E esse acordo, então, põe fim ao conflito. O acordo, pessoal, a autocomposição, ela tem três formas. A primeira forma é a transação. A transação é quando ambos, aquele que tem uma pretensão e aquele que tem uma resistência, abrem mão de um pouquinho e resolvem o seu conflito. A gente sabe, por exemplo, que numa compra e venda, quem está vendendo quer um preço e quem quer comprar quer outro preço. Geralmente há uma negociação, há uma transação, e eles, cada um abrindo mão de um pouquinho, acabam firmando um negócio e acabam entrando em um acordo. Isso seria uma transação. Em conflitos, a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa deve para o outro R$100, mas aquele que deveria receber 100 aceita receber por 80 e está feito o acordo, está feito a autocomposição. Uma outra forma de autocomposição seria a desistência. Nós temos alguém pretendendo algo e outro resistindo. A desistência é quando aquele que pretende abre mão do seu interesse. Então existiam interesses conflitantes, conflito de interesses. Um tinha uma pretensão, o outro um interesse. Aquele que tem a pretensão desiste. Forma de autocomposição, desistência.
Se ele desistiu, não acabou o conflito? Não tem mais choque entre eles. Esse aqui que tinha pretensão desiste, acabou o conflito. Bom, ao contrário, existe uma forma de resolução dos conflitos que se chama submissão. Aquele que resistia abre mão do seu interesse de resistir e aí o que tinha a pretensão assume, né? Numa situação bem caseira, um irmão brigando com o outro, um tem uma pretensão, o outro tem uma resistência, e aí o que tinha resistência fala assim, ah, tá bom, pode tomar o meu iogurte. Você queria meu iogurte de coco, eu estava resistindo porque ele era meu e eu achava que era a minha vez, então agora eu abri mão, eu me submeti à sua vontade e você então pode tomar o iogurte de coco. Isso então é uma forma de resolver os conflitos, não há mais conflito, através de uma questão que a gente chama de submissão. Bom, a terceira forma de resolução dos conflitos é a arbitragem. A arbitragem é uma forma de resolução em que não tem mais só as partes envolvidas, as partes que têm uma pretensão e a parte que tem uma resistência. Há então o chamamento de um terceiro para participar desse conflito. Esse terceiro, pessoal, ele é um particular e esse terceiro ele tem como característica o conhecimento sobre o assunto, ele conhece daquele assunto que está sendo que tem conflito entre autor e réu, entre pessoas que têm pretensão e pessoas que têm interesse, e ele é da confiança dessas pessoas. O árbitro, ele então, o que ele vai fazer? Ele vai conhecer esse problema a fundo e ele vai dar a solução, ele vai resolver por eles. Uma vez que o árbitro resolveu por eles, o que o árbitro disser tem que ser seguido pelas partes conflitantes. A parte que tem a pretensão e a parte que tem a resistência aceitam a decisão desse terceiro, desse particular, desse árbitro, para que então sigam as suas determinações. O árbitro, ele geralmente é uma pessoa que tem conhecimento, como eu disse, e ele atualmente participa de algumas instituições. O árbitro, por exemplo, ele pode fazer parte de uma associação comercial, ele pode fazer parte de uma câmara de comércio para resolver questões de comércio, até entre países e outras situações. Na prática, a gente vê também árbitros que são pessoas que às vezes não têm estudo nenhum, mas que têm conhecimento sobre o assunto. E apenas de olhar ele consegue definir o que seria mais justo, o que seria mais certo entre aquele conflito. São, por exemplo, aquelas pessoas que avaliam terra, que avaliam propriedades e dão então um determinado valor àquele bem da qual pessoas têm interesse. A quarta e última forma de resolução dos conflitos é a jurisdição. A jurisdição, pessoal, vem de uma palavra latina, a junção de duas palavras latinas, jurisdictio, dizer o direito. Iuris dictio, dizer o direito. A jurisdição, então, é aquele poder do Estado. A gente já viu que o Estado tem alguns poderes, e um deles é o poder judiciário, o poder de dizer o direito, o poder jurisdicional. A jurisdição, então, ela tem como característica um terceiro, alguém que não faz parte do conflito, alguém que não tem pretensão e não tem resistência, só que esse terceiro, esse alguém que não tem participação no conflito, ele é obrigatoriamente o Estado. O Estado, então, falou para a gente, olha, viva aqui em sociedade, cumpra a minha lei, que eu vou te dar todos os benefícios, inclusive a resolução de eventuais conflitos que venham a acontecer. Quando o Estado me fala isso, ele então coloca alguém para resolver para mim. E esse alguém a gente convencionou chamar de juiz. Juiz, então, é a pessoa que representa o Estado para substituir as partes conflitantes e resolver para elas.
trazendo pacificação social e justiça. Então a função da jurisdição é essa, é um poder do Estado de substituir as partes em conflito, aquele que tem pretensão e aquele que tem resistência, e resolver por elas, voltando a ter pacificação social e justiça entre a sociedade. Tá certo, pessoal? Então a gente falou hoje sobre conflito de interesses, que é caracterizado por uma palavra que chama lide, conflito de interesse caracterizado por uma pretensão resistida, e as formas de resolução dos conflitos. Autotutela não pode no Brasil, mas tem exceções. Estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Autocomposição, permitido no Brasil, mas tem algumas situações. Transação, desistência e submissão. Arbitragem, justiça privada, é quando traz um terceiro particular para a demanda para resolver pelas partes. E jurisdição, justiça pública, quando você traz o Estado para substituir as partes e resolver por elas através da figura do juiz. Tá certo? Então essa foi a aula de hoje.